Sou Tomé Costa Monte, estou aqui de novo com vocês e hoje nós vamos trabalhar os impactos da Revolução Industrial no meio ambiente, desde o momento em que ela começou até os nossos dias. Mas antes, vamos responder o desafio que eu fiz para vocês na aula passada? Eu pedi para vocês montarem um quadro com as etapas de produção que existem dentro da nossa história, tá certo? E aqui eu trago para vocês a resposta do nosso desafio. Nós temos três etapas de produção. Três modos de produção. O artesanal, o manufaturado e o maquinofaturado. Em cada uma delas nós temos as respectivas características, certo? Vocês podem acompanhar aí pelo quadro. Como é um desafio rápido, a gente não pode perder muito tempo, eu vou passar para a segunda resposta. Cite duas características, duas consequências da Revolução Industrial. A gente tem o surgimento da burguesia e do proletariado, que são dois grupos sociais, e nós temos também o surgimento de novas tecnologias. Podemos destacar de maneira muito simples esses dois pontos como consequências da Revolução Industrial. Mas hoje, vamos passar para o nosso trabalho do dia e entender quais foram e são os impactos da Revolução Industrial no meio ambiente. Mas eu vou te fazer uma pergunta antes. Você já parou para se perguntar de onde vêm os recursos usados na indústria? A roupa que você está usando, o carro que você está dirigindo, a comida que você está comendo, você sabe de onde é que a indústria pega esses recursos para serem trabalhados? Esses recursos vêm do meio ambiente, pessoal. E te faço outra pergunta. Já parou para se perguntar quais são os impactos da ação da indústria na natureza, no meio ambiente? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes, vamos dar uma relembrada no que a gente viu na última aula. Aprendemos na última aula que a Revolução Industrial foi um processo que trouxe mudanças sociais, políticas e econômicas e colocou o capitalismo, que hoje é o nosso sistema econômico, como o sistema que passou a vigorar daquele momento até os dias de hoje. Vimos também que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra na metade do século XVIII. Aprendemos na nossa última aula que as consequências da Revolução Industrial foram surgimento de novas tecnologias, a Inglaterra se consolidou como uma potência urbana e comercial, vimos a expansão da industrialização na Europa, busca por matéria-prima, ou seja, aquele recurso que vai ser tirado da natureza e transformado em produto industrial. Vimos também busca por mercado consumidor, que é o que a gente vai trabalhar mais especificamente hoje. Vimos a saída do campo e a urbanização, a revolução agrícola com a produção, uma maior produção de alimentos e o crescimento populacional. Por fim, vimos a consolidação de novos grupos sociais, que é a burguesia, que é o grupo formado pelas pessoas que são as donas da indústria, as donas das máquinas, os homens que detêm o dinheiro, que compram máquinas, que são donos das fábricas, e o grupo que oferece a sua mão de obra como força de trabalho, que é o proletariado. O nome proletariado, se vocês olharem direitinho, começa com o termo prole. Prole é o termo que na nossa língua designa um conjunto de filhos. Pessoas que têm muitos filhos, elas têm uma prole. Então, o grupo das pessoas que vendiam sua mão de obra, elas tinham muitos filhos. Essas crianças, inclusive, eram utilizadas dentro desse circuito de trabalho da Revolução Industrial. Por isso a gente chama esse grupo social de proletariado. Vamos aprender uma coisa a partir de hoje, tá certo? Que a Revolução Industrial, ela tem três fases. A primeira fase vai acontecer dentro do século XVIII e XIX, de 1750 até 1850, e vai acontecer dentro da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A segunda fase, ela vai acontecer em alguns países da Europa, como Itália e Alemanha, e vai se expandir para outros, como Rússia e Japão. E a terceira fase da Revolução Industrial vai estar situada dentro dos Estados Unidos, do Japão e alguns países da Ásia. A gente destaca as fases da Revolução Industrial, por quê? Porque em cada uma delas houve um avanço.
com relação ao uso de matérias-primas, com relação à forma como a mão de obra era utilizada. Para a gente ter um exemplo, aqui a gente destaca o fato de que, na primeira fase, a gente vai ter as pessoas trabalhando de 16 a 18 horas. O trabalho infantil também era uma realidade. Já na segunda fase, depois das reivindicações do movimento ludista e cartista, vamos ter uma mão de obra que vai passar a ter seus direitos. Por outro lado, ela vai passar por um processo de alienação. E por fim, nós vamos ter, dentro da terceira fase, a utilização de máquinas, de robôs e de uma mão de obra que vai exigir qualificação para poder estar no circuito de trabalho. Destacamos também essas fases porque elas apresentam, a gente pode conferir aqui, dentro do sistema da primeira fase, vamos ter capitais particulares, sendo o capital que vai dar vida à revolução, dar vida, certo? À fase do trabalho da indústria. Nós temos o capital financeiro de banqueiros, tá certo? Sendo o capital que vai se destacar na segunda fase. E nesse terceiro momento nós temos bancos também e transnacionais como grupos que vão fazer investimento dentro da indústria, tá certo? Vamos seguir adiante. O que é que vai ocorrer? Os mercados produtores e consumidores fora da Europa vão passar a ser buscados. Vai haver uma extração de maneira desenfreada dentro da Europa, dentro da Inglaterra, de recursos da natureza e em algum momento, quando essa produção industrial aumenta e esse uso de recursos também, a Europa ela vai passar a buscar em países da África e da Ásia lugares para onde os produtos podem ser vendidos e recursos da natureza podem ser extraídos. É o que vai acontecer com os países da África que vocês estão vendo aí dentro desse slide, tá bem? Indo adiante, nós destacamos as consequências da Revolução Industrial como, sobre o meio ambiente, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, temos que entender uma ideia. Uma determinada técnica de produção, ela influencia diretamente a forma como os recursos são explorados. Então, a partir do século XX, mais ou menos na metade do século XX, nós vamos ter como consequência da queima de gases das indústrias, dos carros, na Inglaterra, um evento chamado de Big Smoke, o Grande Nevoeiro, que foi uma fumaça que cobriu toda a Inglaterra e que acabou levando à morte de cerca de 10 mil ingleses em 5 dias e deixou outros 12 mil com problemas de respiração. Então a gente percebe aí que a Revolução Industrial ela vai trazer uma tecnologia, vai trazer uma forma de se consumir, mas vai deixar impactos na natureza. Então já no século XX, a partir do final da década de 60, vai se criar um clube chamado Clube de Roma, que era uma articulação de grandes personalidades da época, de pessoas que eram envolvidas com o trabalho científico, pensadores, políticos, que vão acabar trabalhando para construir discussões sobre política, economia e principalmente questões relacionadas ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Do Clube de Roma vai surgir um relatório, depois de várias discussões e estudos feitos, em parceria inclusive com institutos como o Instituto de Tecnologia, o MIT de Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles vão criar um relatório que vai fundamentar o relatório do Clube de Roma, apontando os problemas que a Revolução Industrial, que a indústria tinha sobre o meio ambiente. Daí a gente vai ter a ONU organizando a primeira Conferência do Clima, que vai acontecer em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Vejam que a gente está passando por um processo em que, a partir de 1952, as causas ambientais passaram a ser repercutidas dentro da questão política, dentro da questão econômica, porque a busca por melhorar o meio ambiente, ela não perpassa exclusivamente pela questão da natureza, do uso dos recursos, mas como isso traz impactos para a sociedade. Vamos ter o exemplo também das chuvas ácidas, que vão se tornar um problema na década de 90 em países como Estados Unidos, países como China,
Índia, Taiwan, Japão. O caso do efeito estufa. Efeito estufa é um problema que já acontece dentro da natureza, já é um evento da natureza, mas que ele acabou tomando uma proporção maior por conta dos gases que eram emitidos pela queima de como é que eu posso dizer? Pela queima das indústrias, tá certo? Das fábricas. Então, todo esse dano ao meio ambiente gerava esses efeitos e aí a gente passa a entender, a indústria passou a entender o meio ambiente, né, nas palavras de um filósofo da Universidade Federal que a gente tem aqui, que é o Sandro Sayão, como um almoxarifado de recursos. A natureza era vista como um lugar onde ela poderia extrair seus recursos, trabalhar. Estamos melhorando a vida do povo, mas estamos detonando o meio ambiente. E não é bem assim. É a partir desse momento que vai começar a se buscar o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é, de uma maneira muito simples, a utilização de recursos naquele determinado momento, sem prejudicar a forma como as gerações futuras vão utilizar a natureza. Então, a partir desse momento, vão começar a surgir novas tecnologias, novas formas de se explorar a energia de maneira limpa, sem deteriorar, sem detonar o meio ambiente. Então, aí a gente vai passar a ter a substituição de recursos como madeira, carvão e petróleo por outros tipos de energia, como a água, o sol, a luz solar. Então, isso vai trazer à tona um conceito que é o conceito da indústria limpa. A indústria limpa é aquela que não causa poluição pela emissão de substâncias. Por outro lado, existem indústrias que não estão bem intencionadas e utilizam uma técnica chamada de greenwashing. O que é o greenwashing? Seria lavagem verde. É você ter uma empresa que utiliza de forma errada a ideia de que está trabalhando para o meio ambiente, quando na verdade aquilo é uma propaganda enganosa. É como você vê um posto de gasolina que vende um produto que a queima detona o meio ambiente, que é o petróleo, né, em formato de gasolina, utilizar um logotipo de água, um logotipo de girassol para dizer que ele não gera dano para o meio ambiente. Tá certo? Então, gente, para finalizar, com base no que a gente viu hoje, eu quero deixar um desafio para vocês. Vamos tentar construir um quadro explicando as fases da Revolução Industrial. Uma dica, foram 3, tá certo? E o outro desafio é vocês citarem 2 consequências da Revolução Industrial sobre o meio ambiente. Vocês são capazes? Eu tenho certeza que sim. Então até a próxima. Bons estudos e até lá, pessoal!